Bom dia a todos. Sou Matias Ferreira Chu, R2 do Serviço de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. Hoje a aula, então, vai versar sobre o tema litíase urinária e endourologia. Então, uma breve introdução em relação à nefrolitíase. As taxas de prevalência da população em geral variam de 1 a 20%. Elas são mais prevalentes em países desenvolvidos e na raça branca. A prevalência ela é diretamente proporcional à massa corpórea e ao IMC. Os cálculos eles podem ser divididos tanto em cálculos infecciosos, não infecciosos, relacionados a algumas drogas e fatores genéticos. Uma avaliação não na urgência, mas em acompanhamento ambulatorial, a base para o diagnóstico e tratamento vai ser a análise do cálculo. Falando um pouco sobre a fisiopatologia, então, da formação dos cálculos, a gente sabe, então, que os cristais insolúveis na urina são, de certa forma, comuns. Isso não considera-se uma patologia, mas à medida que esses sais começam a se tornar mais frequentes e aí a saturação aumenta, eles começam, então, pelo processo de nucleação, a formar cristais. E, posteriormente, esses cristais acabam se juntando num fenômeno chamado agregação, até formar os cálculos que são os que a gente acaba tendo contato no ambulatório e no centro cirúrgico. Nesse processo de nucleação, então, a gente já tem algumas abordagens que são possíveis, lembrando que o cálculo mais comum, eu vou falar depois, é o do oxalato de cálcio. Então, o citrato, ele é uma ferramenta que ele se junta com cálcio, forma o citrato de cálcio, e ele é solúvel em água, então diminuiria os cristais de cálcio, e o magnésio é um quelante do oxalato, formaria só, então, o oxalato de magnésio, que também é solúvel em água, e diminuiria esses cristais. Em relação à classificação conforme a etiologia, como havia comentado, então, os não infecciosos são os mais comuns. O oxalato de cálcio perface 60% dos casos, é o mais frequente, seguido pelo fosfato de cálcio, e o ácido úrico tem uma característica relevante que ele é radiotransparente, então é mais difícil ser localizado no raio-x comum. Dos infecciosos, a gente tem os mais comuns, o fosfato amoníaco magnesiano, que é o bistruvita, e o hidroxiapatita. Das síndromes genéticas, a cistina e xantina estão envolvidas, e relacionados a drogas, o mais comum que a gente vai ter é relacionado a indinavir, que é um retroantiviral. Os guidelines eles fazem algumas divisões, né, em relação a quais pacientes que têm mais risco de formar cálculo. Pacientes, então, que tenham um início precoce de urolitíase, sejam crianças, adolescentes, a gente tem que fazer um acompanhamento mais de perto. Pessoas que têm histórico familiar de formação de cálculo também tem que ter um acompanhamento mais de perto. Pacientes que têm um ácido úrico ou cálculos contendo urato, cálculos infecciosos ou que têm um rim, a gente tem que fazer um acompanhamento mais permanentizado. O rim único não propicia a formação mais de cálculo, mas pela questão da paciente só ter um rim, a gente, se tiver cálculo, já tem indicação cirúrgica. Em relação às doenças associadas, a gente tem hiperparatiroidismo, a nefrocalcinose, a sarcoidose e a lesão da medula espinhal, bexiga neurogênica. Nesse caso aqui da lesão de medula espinhal ou bexiga neurogênica, a formação do cálculo se dá mais pela estase urinária. Em relação aos cálculos que têm alteração genética, a gente tem a acidose tubular renal, é um dos quadros, fibrose cística também. Então, a gente sempre tem que ter em mente a investigação em suspeita de pacientes que formem muito cálculo. Em relação às anormalidades anatômicas, tudo que dificultar, então, esse esvaziamento, que propicie uma estase urinária, vai chamar nossa atenção para uma possibilidade maior de formação de cálculo. Então, obstrução da junção uretero-pélvica, divertículos calicineais, estenose uretral, pacientes que têm um refluxo vésio-ureteral renal, tudo isso aí
pode propiciar a formação de cálculos. Fatores ambientais também estão relacionados, altas temperaturas e exposição crônica ao chumbo e ao cádmio. Outro tipo de classificação que a gente pode fazer também é em relação ao tamanho do cálculo. Então, separar eles entre menores que 5 milímetros, de 5 a 10, de 10 a 20, maiores de 20. Essa diferenciação se dá basicamente que vai mudar a forma do tratamento. A localização também é muito importante. E aqui estão aspectos radiológicos, né? Então, separados entre radioopacos, radiopacidade pobre e os radiotransparentes. O salado de cálcio, então, os que têm cálcio na sua formulação são sempre radioopacos. E lembrando dos radiotransparentes, o ácido úrico, que é um exemplo que pode passar desapercebido aí numa radiografia simples, por não ter radiopacidade. E a gente tem exemplo de duas imagens, então, de cálculos radioopacos. Cálculo renal à esquerda, cálculo renal à esquerda. Como é que se faz, então, a avaliação diagnóstica? A gente sempre começa, os guidelines preconizam, a gente sempre começar, então, pelo ultrassom, por ser um exame de baixo custo, normalmente é acessível e não tem radiação, né? Não tem nenhum efeito colateral para o paciente. Lembrando que a tomografia é o padrão ouro. Quando se fazer a imagem, então, imediata do paciente que tem a cólica nefrética na emergência, em pacientes que têm um rim único, tem febre ou na dúvida diagnóstica. Lembrando, obviamente, que tem que ter quadro clínico que suspeite disso, né? Compatível. Então, falando do ultrassom, baixo custo, sem radiação, a sensibilidade é bem baixa e a gente sabe que o ultrassom também é um exame operador dependente, mas se for visto cálculo, a especificidade é bem alta, tanto uretral como renais. O uretral é um pouco mais alta a especificidade pela dificuldade de se encontrar. Então, no paciente que tenha cólica nefrética, dor aguda no flanco, a TC sem contraste é o padrão ouro. Ela vai nos fornecer informações do diâmetro, da posição e da densidade e vai detectar também cálculos que não sejam radiopacos, então ácido úrico, titina, e não é tão bom para cálculos de indinavir. Nós temos exemplos de duas tomografias, aqui um cálculo, então, no grupo calicineal médio esquerdo, tem juntamente um borramento aqui da gordura perirenal e uma dilatação ureteral abundante, que possivelmente ou tivesse alguma estenose distal ou algum cálculo mesmo impactado. Então, em relação às indicações da EAU, pacientes com febre, rim único, a recomendação é forte. Usar a tomografia sem contraste, sempre, se possível, começar com a ultrassonografia, mas usar a tomografia também é uma recomendação forte. E nos casos não na emergência, mas ambulatoriais, se possível, a gente sempre tem que ter um contraste na tomografia, porque isso vai ajudar bastante a questão anatômica, né? A distribuição das artérias e veias ali para melhor programação cirúrgica. O tratamento da cólica nefrética. A recomendação, basicamente, é que o anti-inflamatório seja a primeira opção. Então, isso é uma coisa que, às vezes, nas emergências, o paciente não dá anti-inflamatório, já começa com analgésico comum, dipirona, já começa a tramar, o morfina, o paciente não responde, justamente porque a primeira indicação é o anti-inflamatório. Aqui a gente vê os opiáceos são como segunda escolha, mesmo assim uma recomendação fraca. E pacientes que tenham obstrução por cálculo, tanto no ureter proximal e distal, a gente tem uma recomendação ou de fazer essa compressão por uma nefrostomia ou entrar com um semi-rígido para tentar desobstruir. A terapia médica expulsiva, ela faz parte da abordagem para alguns tipos de cálculos, então para cálculos distais, que tem um tamanho entre 5 milímetros a 10 milímetros. A gente tem a opção de usar, então, alfa-bloqueadores, inibidores de canais de cálcio e inibidores da fosfodiesterase. Foi comprovado, então, que pacientes que usem algum tipo dessas medicações vão ter diminuição do número de episódios de cólica nefrética. E a tansulosina desses todos aqui,
do exemplo do alfa-bloqueador, foi o que se mostrou mais benéfico. Aqui, então, as recomendações da EAU em relação à terapia médica expulsiva. Então, eles colocam que tem mais benefício para cálculos ureterais acima de 5 milímetros e que sejam distais. Aqui parece que tem um erro de digitação, porque eles determinam que seja maior que 5 milímetros, mas não determinam qual seria o tamanho limítrofe, né? Senão fica a entender que se um cálculo de 2 milímetros tivesse 2 centímetros estivesse no ureter distal, ele teria benefício de fazer a terapia expulsiva. A gente acredita que não. É uma recomendação forte de fazer em casos de cálculo no ureter distal que sejam maiores que 5 milímetros. Menores que 5 milímetros, eles não se comprovou eficácia de fazer. Normalmente eles vão ser expelidos. Visto, então, os pacientes que a gente fez a terapia médica expulsiva, não responderam, quando que a gente tem que ir para uma abordagem cirúrgica mesmo? Então, não só na emergência, mas pacientes que têm um cálculo, que vejam que o cálculo teve crescimento, pacientes que se enquadram naquele quadro lá que eu relatei no começo, que sejam alto risco de formação, que estejam com trato urinário obstruído, tem infecção, que sejam sintomáticos mesmo mediante a analgesia, pacientes que tenham cálculo maior que 15 milímetros, ou pacientes que tenham cálculo menor que 15 milímetros, mas que por algum motivo específico do paciente não consiga se fazer a possibilidade de acompanhar esse paciente, a gente deve abordar. Aqui também eles relatam desejo do paciente e situação social, ou seja, são pacientes que tenham cálculos menores que 15 milímetros, mas que porventura tem alguma profissão que eles vão ter que viajar e não vão ter assistência médica, então a gente está liberado também de fazer o procedimento cirúrgico. Antes de fazer o procedimento cirúrgico, a gente tem que lembrar da prevenção da infecção secundária, sempre então solicitar uricultura, excluir ou tratar qualquer tipo de infecção urinária que o paciente já tenha, e a antibiótica profilaxia perioperatória deve ser feita a qualquer paciente que vai receber algum tratamento endurológico. Já partindo especificamente para os tipos de tratamentos cirúrgicos que a gente dispõe, a gente tem técnicas minimamente invasivas, sejam elas a nefrolitotomia percutânea, a ureteroscopia rígida e flexível e a litotripsia por ondas de choque. Das outras opções, a gente tem a laparoscopia e cirurgia aberta também, vão ter um convênio muscular menor campo, mas no SUS ainda elas acabam sendo mais usadas. Lembrando que cálculos então menores que 5 milímetros normalmente não requer tratamento cirúrgico. Começando então pela Aleco, foi uma tecnologia desenvolvida em 1982 pelo Charles. Ela pode ser guiada então tanto por ultrassom como por fluoroscopia. O mecanismo pode ser eletrohidráulico, eletromagnético ou piezoelétrico. A gente sempre deve começar com frequências mais baixas. Aí existe aqui tem uma ilustração do aparelho, né, aqui guiada por ultrassom. Tem toda uma marcação desse cálculo, né? Ela foi muito difundida nos anos 80, mas depois foi perdendo campo. Pelos fatores de impacto negativo que ela tem, então a distância da pele para o cálculo, ela deve ser menor que 9 a 10 centímetros, se for maior, então já o efeito já se diminui bastante. Outras questões anatômicas também, ângulo do infundíbulo pélvico que for maior de 90 graus também não vai ter uma boa resposta, infundíbulos estreitos, cálices longos ou a densidade do cálculo. Aqui a gente tem um estudo que foi feito em 2002 pelo Joseph, que mostrou então a relação entre a densidade do cálculo e a eficácia da LECO. A gente vê que para cálculos maiores, com densidades maiores de 1000, somente nesse estudo 54% tiveram fragmentação completa. Então a gente vê que normalmente o cálculo mais comum do fosfato de cálcio, ele tem uma densidade maior que 1000. Contraindicações, então, lembrando que a LECO basicamente é uma quebra mecânica do cálculo. Então, qualquer coisa que propicie que tenha um risco aumentado de ter um trauma, a gente vai contraindicar. Então, gestação, coagulopatias,
Se você tiver um aneurisma na região do cálculo, obviamente a gente não vai indicar aleco, infecção urinária, obstrução também pelo cálculo, justamente porque essa onda ia aumentar a pressão, então isso pode causar lesão. E obesidade e malformações discréticas, justamente pela questão aquela da espessura da camada subcutânea. Complicações: hematúria, arrua de cálculos. Aqui é um dado importante que o duplo J tem uma discussão, né? Se ele vai aumentar a eficácia da LECA, mas ele não aumenta e ele acaba tendo de vantagem é reduzir essa complicação, que é arrua de cálculos. Outras complicações possíveis: hematomas renais, lesões de órgãos adjacentes e a perda transitória da função renal. Partindo para outro tipo de procedimento possível é a nefrolitotomia percutânea. É uma técnica então baseada no tamanho, na localização do cálculo. A gente sempre deve tentar fazer a punção no fórnix, justamente porque é o local de menor risco de sangramento. Ela pode ser feita tanto com um litotridor pneumático balístico, a laser ou ultrassônico. E aí a gente sempre tem a opção de deixar o paciente com duplo J e nefrostomia, somente com nefrostomia ou sem nada. Então aí vai depender muito do critério de cada cirurgião. As indicações principais são cálculos maiores de 20 milímetros, coraliformes, cálculos que estejam de vertículo, ferradura ectópicos, cálculos grandes também impactado no uretero proximal, ou que tem alguma contraindicação alérgica. Aqui a gente tem algumas ilustrações em relação a como é feita a punção e o material. Aqui nós temos, então, exemplo da nefrostomia percutânea, o Amplatz aqui em cima. Então, a gente vai fazer primeiro a punção do rim, uma bexiga normalmente, ou guiada por fluoroscopia ou ultrassom. Aí depois a gente vai começar a fazer as dilatações até a gente conseguir colocar o Amplatz, que seria essa bainha azul aqui, para conseguir fazer a introdução do nefroscópio. Aqui tem todo o material que a gente vai usar. Então, aqui tem exemplo também da fluoroscopia, aqui o duplo J. Então, a gente sempre passa um fio guia, rezando que ele baixe para o uretero, que isso é a nossa garantia que a gente está com a via urinária na mão. E aqui o exemplo do nefroscópio. As posições que a gente pode fazer uso, então, a gente tem a posição de Valdívia, que tem como uma desvantagem a relação do rim acabar ficando mais móvel, mas a gente tem como vantagem a possibilidade de fazer o acesso anterógrado e retrógrado ao mesmo tempo. Então, se o cálculo migrar, se a gente tiver alguma complicação que tenha que fazer o acesso retrógrado, é possível. No serviço, a gente acaba fazendo mais decúbito ventral mesmo, e aqui a vantagem é que o rim fica mais fixo. Mas aí é a particularidade e o que o cirurgião tiver mais acostumado. Complicações possíveis: febre, necessidade de transfusão, lesão visceral e sepsis. Então, é muito importante em relação à lesão visceral a gente ver a anatomia, o cólon, a depender de qual lado, mas o cólon é um órgão que pode ser lesado. E partindo para uma das últimas abordagens possíveis, a ureteroscopia rígida e flexível. Os ureteroscópios, eles têm evoluído bastante em relação ao diâmetro, então menores vai causar menos possibilidade de estenose, então os menores de osso frente são preconizados. Normalmente a gente faz com semi-rígido para cálculos do ureter distal, médio, e flexível para o ureter médio, proximal e pelvo-renal. As fibras, caso seja usado laser, são usadas de 200 até 365. A gente sempre tenta iniciar também uma baixa energia e uma baixa frequência para fazer essa litotropia. A instalação do duplo J é a rotina, após uma ureterolitotropia. E o objetivo é fazer o dusting, que seria a poeira de cálculo, né? A gente considera stone free cálculos que sejam menores que 2 milímetros. Ou seja, que o paciente vai conseguir eliminar posteriormente com o uso do duplo J. Aqui a gente tem a exemplificação, então, dos equipamentos. Aqui o uretero semi-rígido.
Aqui nós temos um aparelho que foi comprado pelo serviço, não capaz, mas poder de tecidos, que é o uterorrenoscópio. Aqui eles colocaram como semi-rígido digital. Parece ser o flexível, mas a diferença é que tem a imagem digital também com LED, e aqui o nosso... a imagem eu acho que é parecido dos dois. E aqui o flexível tradicional que a gente usa no serviço. E aqui tem também outra opção, não necessariamente a gente precisa fazer a litoscopia, né? Se o cálculo estiver impactado só pela questão posicional ali, que a gente consiga fazer com que ele se desprenda, a gente pode fazer o uso da Dorian, que seria o basket renal, né? Para fazer essa extração. Complicações maiores, então, a intercepção ureteral, que não é tão comum, estenose é mais comum, septicemia também. Lembrando que, na urgência, um paciente que tenha cálculo distal, médio, quando a gente for fazer a entrada do aparelho, se tiver alguma evidência suspeita de saída de secreção ali, piúria, a gente deve cancelar o procedimento, nunca fazer a litoscopia nesse contexto e só obstruir a via urinária com a passagem do grupo J. Complicações menores seria a perfuração ureteral, falso trajeto, acontece bastante, lesão de mucosa e sangramento. As abordagens abertas videolaparoscópicas também têm seu espaço, lembrando que a cirurgia aberta tem maior morbidade, ela deve ser evitada, e a videolaparoscópica tem um papel importante, que a gente teve um exemplo do paciente que tinha uma variação anatômica, era cadeirante, então a gente vai ter muita dificuldade de colocar ele na posição adequada, então nesses casos se faz jus usar a mão da litotomia ou videolaparoscopia. Então aqui um exemplo foi uma paciente operada recentemente pela doutora Fernanda e pelo doutor Diogo, uma paciente que tinha cálculo coraliforme à esquerda e que foi optado então por fazer um procedimento aberto. Então a gente fez uma periodotomia, conseguimos remover todos os cálices do grupamento superior, médio e inferior, e o paciente evoluiu muito bem. E aqui com a ajuda do GluMed, então, sendo juntos, a gente tem um resumo basicamente da aula, que seria a avaliação então dos cálculos renais. Eles são sempre divididos então pelo tamanho. Aqui a gente tem uma subdivisão então pelos cálices superiores e médios. Lembrando que cálculos maiores a gente vai ter uma primeira opção com a nefrolitotomia percutânea. Já para cálculos menores, a primeira opção recai mais sobre a letrorenolitopsia ou a LECO. E cálculos entre 1 e 2 centímetros, que vai ter maiores variações e os pacientes vão ter que ser analisados caso a caso. Para cálculos de cálice renal inferior, quando eles forem maiores que 2 centímetros ou menores que 1 centímetro, vai ser a mesma conduta, não vai ter diferença desse campo superior, mas no caso de ter entre 1 e 2 centímetros, a gente vai ter que avaliar quais são os fatores favoráveis ou desfavoráveis à LECO, e a partir disso escolher. Se forem desfavoráveis, a primeira opção vai ser a ureterorenolitopsia ou a nefrolitotomia percutânea. Então, no livro parece muito fácil, né? Parece que está resolvido, só pegar essa tabela, mas aqui nós temos um caso então de serviço, uma paciente que a gente acabou abordando várias vezes, que não tem uma conduta objetiva assim específica, como seria a melhor opção. Então é uma paciente que acabou fazendo do lado direito flexível, semirrígido, e depois do lado esquerdo acabou fazendo uma nefrolitotomia percutânea, mas acabou evoluindo muito bem posteriormente. Agora são as questões. Parar ou continuar a gravação? As questões também.